Oi, pessoal, boa noite a todos. Muita paz, muita luz. Sejam todos bem-vindos. Estamos de volta, né? Após alguns dias aí de tosse, estamos vivos aqui, tá? Agradeço aí o carinho de todos. Agradeço as orações, as indicações de remédio. Estamos aqui. Fico feliz que estejamos juntos novamente, tá? Bom, pessoal, 20 horas, vamos fazer a nossa prece, né? Para nós começarmos. Vamos convidar a todos para nos acompanhar em pensamento, mentalizando o nosso Mestre Jesus, envolvendo todos nós, envolvendo nosso ambiente pessoal, coletivo, nosso corpo, nossa alma, nossa mente, nosso coração, nosso campo vibratório, todo o ambiente psíquico do nosso lar, da nossa família, todos aqueles que estejam necessitando material e espiritualmente em torno de nós. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a desenvolver mais esta noite de estudos, que todos possamos nos sintonizar na mesma frequência de amor, de paz, de fraternidade, de compreensão, e obtermos os melhores resultados em termos de discernimento, em termos de aprendizado, de fixação, dos ensinos que Joana de Ângeles nos trouxe com tanto amor através da psicografia de Divaldo Franco. Abençoa, Senhor, o nosso entendimento para que possamos discernir com acerto, com lucidez e fixarmos tudo aquilo que nós necessitarmos para a nossa redenção, para a nossa melhoria. Muito obrigado por tudo. Que as tuas bênçãos possam envolver todos os nomes que estão inscritos na área de texto, assim também todos os espíritos necessitados em torno de nós, e que durante esses minutos que passarmos juntos, possamos permanecer mergulhados no amor divino, nessa substância saudável, positiva e amorosa do nosso Pai. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, novamente, boa noite. Alexandre Xavier de Camargo falando, aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, todas as noites de segunda, terça, quinta e sexta. Só a quarta-feira que não, mas nos demais dias nós estamos aqui às 20 horas, fazendo estudo da doutrina espírita. Tá? Então, todas as quintas-feiras, nós fazemos o estudo do livro Momentos de Saúde e de Consciência, de Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Franco. Tá? Nós estamos juntos já há 17 episódios aqui desse estudo, né? Esse é o número 17, nós estamos no capítulo 13, Recurso da Oração. Tá? Vamos então começar esse capítulo hoje. Ok, vamos lá, tá dando para ouvir direitinho, som e imagem, tudo ok? Acredito que sim, né? Então vamos lá. É um estudo interativo, todos podem participar, todos podem perguntar, podem acrescentar, né, sobre o que nós estamos falando, e a gente vai interagindo aí na medida do possível, tá? Esse capítulo e todos os capítulos deste livro, Joana de Anjos começa com algumas frases de autossugestão, tá? Que é uma indicação para que nós possamos utilizar conosco num processo de fixação, né, de conceitos elevados. Então ela coloca primeiro aqui essas frases que nós vamos fazer de uma forma corrente aí, e depois a gente começa a analisar o texto propriamente do capítulo,
tá? Então ela começa nos dizendo, né? A fonte divina de energia é alcançada através da oração. Penetro-lhe o fulcro enquanto oro e revigoro-me com as forças que me invadem. A energia superior restaura-me o equilíbrio e o campo vital se recompõe sustentando-me o ser. Oro e elevo-me a Deus, assim pairando, embora por momentos, acima das misérias humanas. E aqui ela termina, né? Então essas frases como autossugestões para nós adquirirmos mais saúde, mais equilíbrio, né? Fazemos esse trabalho de reprogramação. Maria Cléia, Deus abençoe tua garganta. Obrigado. Ai, ai. Pois é, Deus abençoe mesmo, né? Tenho usado muito essas frases aí, viu? E muitas outras. A tosse aí violenta, viu? Engraçado foi só tosse praticamente, né? Mas só a tosse às vezes já tira a gente de combate, porque como eu uso muito a voz, né? Seja para os atendimentos no consultório, seja para as reuniões mediúnicas, seja para os estudos em grupo, né? Aqui na internet, no centro. Então a voz é fundamental, né? Então a gente está tratando aí, já estamos melhorando, graças a Deus, né? Então vamos lá, vamos começar aqui com o texto, né? Recurso da oração. Ponte invisível de energias sutis. Faculta a união da alma com o genitor divino, por cujo meio esta aure as forças e a inspiração para os cometimentos difíceis da existência. Né? Então, oração, ponte invisível de energias sutis. A gente costuma lidar com a oração apenas como um recurso ligado à fé, ligado à religião, ligado, né? Que é um recurso, né, muito utilizado e a gente costuma observar apenas o lado mais fé mesmo, né? Só que ela está dizendo, olha, é ponte invisível de energias sutis. Lógico que a fé faz parte aí, né? Mas existem muitas energias sutis que estão sendo intercambiadas nessa união da alma com o genitor divino. A união da alma com o Pai Celestial. Né? Os Espíritos ensinam que é o mais poderoso hífen de ligação entre a criatura e o Criador. Gente, isso não é pouca coisa não. O mais poderoso recurso, né, de ligação, de hífen, né? Poderoso hífen de ligação entre o criador, a criatura e o Criador. Né? Os espíritos sempre lembram, né, que o mais importante recurso quando nós estamos encarnados aqui, o mais importante recurso para nós aqui durante a nossa existência é a oração. Eles falam que é a nossa única ligação com o plano superior é a oração. Né? Então é extremamente importante para nós, né? Por cujo meio esta aure as forças e a inspiração para os cometimentos difíceis da existência. E vocês sabem que os cometimentos, os acontecimentos, as situações difíceis aparecem. Vocês já têm experiência de sobra de vida aí, a maioria de vocês, para entender que os cometimentos difíceis aparecem, né? Quando a gente é mais novinho, a gente, mas será, né? Será que, né? Sei não, porque a vida tá boa. Mas nós precisamos exercitar essa relação entre nós e o Criador. Nós precisamos fazer essa ginástica aí da oração, precisamos nos fortalecer nessa relação
entre nós e o Pai Celestial, né? Para que nós possamos ir nos preparando, nos fortalecendo para os momentos dos cometimentos difíceis, né? Porque eles virão inevitavelmente. E aí nós estaremos mais preparados, né? Melhor preparados, né? O Philip Sigris colocou, né? E o pensamento em silêncio não é percebido por ele? Sim, é uma outra técnica, né? É uma outra técnica de intercâmbio, de relação entre nós e as forças transcendentes, as forças divinas, né? Os espíritos dizem assim: quem ora, fala, quem medita, ouve. Orar é de oros, boca, né? Quem ora, fala, quem medita, ouve. Então, a meditação, até a Joana de Anjos ela indica como um complemento até à oração. Então, nós estabelecemos essa. Eu, inclusive, eu gosto muito de fazer uma oração antes da meditação. Porque na oração você como que prepara o campo vibratório, estabelece essa conexão superior, né? É um exercício de autoconhecimento, um exercício de equilibrar, de preparar o ambiente para nos entregarmos ao silêncio, onde nós ouviremos a divina resposta, né? Certo, pessoal? Então, eu gosto muito de orar primeiro, depois meditar. Porque aí quando eu me entrego à meditação, que seria o ouvir a divina resposta no silêncio dos pensamentos, né? O ambiente ele já está mais preparado para nós aquietarmos a mente, sabe? Eu sinto bem interessante esse complemento aí, né? Já pede a proteção, né, Eli? Exatamente. Tá? Ok? Mas assim, né? Vocês vão fazendo as observações de vocês e vocês vão experimentando aquilo que funciona melhor para cada um de vocês, né? Aqui é só uma, uma- um compartilhamento aí do que a gente tem feito, né? Conforme até os espíritos nos indicam, né? Certo? Vamos lá, né? Não altera o campo de lutas, nem impede os testemunhos que favorecem a evolução. Isso aqui é um ponto bem interessante, né? Um ponto bem interessante, ó. Não altera, a oração não altera o campo de lutas, nem impede os testemunhos que favorecem a evolução. Peraí, Alexandre, eu não estou entendendo. A gente não vai fazer a prece, a gente não vai fazer a oração para a gente mudar situações a nosso favor? Não é para isso que serve a oração? Para a gente transformar situações que elas estavam contra nós para ficar tudo a favor de nós? Não. É. A gente acredita, durante muito tempo a gente acredita dessa forma, né? A gente quer usar a oração para mudar as coisas, colocar tudo a nosso favor, né? Para que a gente não sofra, para que a gente não passe dificuldade, para que a gente não passe momentos desafiadores, para que a gente não se frustre, né? Então, a nossa tendência é a gente querer sempre o caminho mais fácil e mudar situações para nos favorecer. Então a gente pensa assim, bom, oração, os espíritos falaram que é bom a gente orar porque vai mudar a situação, né? Mas os próprios espíritos dizem, não altera o campo de lutas. Sabe? Então, o que faz a oração? Para que a oração então? Para você alterar o teu interior. É para nós alterarmos o nosso interior.
Não é para afastar os problemas, para afastar tudo de ruim que possa ter, não é para afastar, não, a oração não é para isso. Como diz o Emmanuel, a oração não é uma vassoura que você mobiliza toda hora para limpar, não é exatamente isso, não é? É para nós angariarmos força moral, resistência, confiança, fé, entendimento, para passarmos pelo que nós precisamos passar. Alexandre, mas não altera nada? Pode ser que altere muita coisa, inclusive. Muita coisa que a gente não precise passar, muita coisa que, estando bem intuídos, inspirados, nós possamos escolher de forma melhor, caminhos melhores. Sim, muita coisa pode ajudar a oração na nossa vida de relação, né? Só que esse pensamento que a gente tem de tudo reverter a nosso favor não é bem assim, entendeu? Os espíritos podem mudar, eu já vi situações realmente das pessoas alterarem o rumo da sua vida através da oração, mas não tirando os desafios, às vezes até trazendo mais desafios, mas também situações boas que a pessoa vai poder alcançar. Então vamos pensar assim, a pessoa ela percebeu que não vai poder mais engravidar. Ela teve um problema lá específico e percebeu que não vai poder mais engravidar. E aí a pessoa fica triste, sofrida, tal, e pensa, puxa vida, né? Eu queria tanto ser mãe e não vou poder mais engravidar por causa de um problema físico que eu estou, tal, né? Aí a pessoa faz aquela prece bem compungida, aquela prece muito sincera, cheio da vontade, cheia da vontade de ser mãe, por exemplo, cheia da vontade de trazer no colo uma criança, de poder dar proteção, de poder viver, né, a maternidade, vamos supor. Tá? Eu já vi um caso assim. E o que acontece? Né? Eu já vi um caso que a pessoa conseguiu, inclusive, a cura daquele problema, pouco tempo depois, de um problema que não tem cura, a princípio, pela ciência, mas a pessoa conseguiu uma cura que tornou possível, depois de muitos testemunhos, depois de muitas dificuldades, foi possível se tornar mãe. E aí o espírito protetor da pessoa me falou assim, Alexandre, uma vez que ela fez uma prece assim, assim, assado, aquilo ali mudou a história dela, mudou a história da pessoa, entendeu? E os espíritos resolveram dar não era nem para a pessoa continuar viva, ela nem viveria muito tempo, mas aí mudou a vida da pessoa. É sinal que tirou os problemas? Não, às vezes pode até ter trazido mais problemas, né? Mais problemas assim, mais realizações, mais desafios, é nesse sentido, tá? Pode alterar muita coisa, mas nunca somente para o nosso prazer, para a nossa acomodação. Esse não é o objetivo da oração, não, tá? Agora entendam bem, tá, pessoal? Eu não estou falando que a oração não serve para nada, não. A oração serve para muita coisa, tá? Só que a gente tem que tratar dela com mais maturidade, que a gente trata ainda de uma forma no entendimento um pouco superficial, né? Então, ó, vamos de novo aqui, ó. Não altera o campo de lutas, né? Não vai alterar as lutas que você está passando, não vai deixar de ter as lutas. As lutas vão continuar. Nem impede os testemunhos. Os testemunhos que você precisar passar, que favoreçam a sua evolução, você vai passar. Entretanto, brinda resistências para os embates, encorajando e vitalizando sempre. Né? Quer dizer, vai nos dar mais coragem, mais resistência
Porque, gente, se o aluno começasse a orar, Senhor, abençoa que. Desculpa. Abençoa que não tenha prova, que não tenha exercício, que não tenha aula, que não tenha nada, porque eu não quero. Né? Qual é o benefício dessa oração? Né? Se não vai ter aula, não vai ter exercício, não vai ter prova, como é que o aluno vai aprender desse jeito? Não é? Então não tem como, né? Certo? Amplia a visão da realidade. Olha só. Amplia a visão da realidade. Começa a orar, começa a ligar a parabólica ali, né? Você ativa os potenciais superiores que você possui, que nós possuímos, né? Ao tempo em que robustece, fortalece o entusiasmo de quem se lhe entrega. Né? Então a gente começa a ativar as áreas nobres do nosso sistema nervoso, a nossa mente, a expansão da consciência, não é? E nós enxergamos melhor os problemas e fortalecemos o entusiasmo quando nós nos entregamos à oração, não é? Modifica a compreensão e o modo de encarar-se os acontecimentos. Você vê, os acontecimentos eles acontecem, mas nós mudamos o modo de encará-los. Vocês entendem? Então, né? Rejane, os conflitos vão se dissolvendo, até porque nós vamos melhorando o nosso modo de entendê-los, de enxergá-los, né? Nossa vibração. Lógico que orando a gente vai mudando o nosso ambiente vibratório, o ambiente do nosso lar, não é? Lógico que favorece a harmonia familiar, então muda sim o ambiente, tá? Lógico, né? E quanto mais a gente cria bons hábitos nesse campo, mais nós nos fortalecemos, tá? Isso é extremamente positivo, tá? Ok. Então, modifica a compreensão e o modo de encarar-se os acontecimentos, produzindo sintonia com o divino pensamento que tudo governa, né? É como a gente tem falado em outras oportunidades, né? Que quando nós exercitamos a oração, quando nós exercitamos a leitura elevada, a meditação, a oração, a reflexão profunda, nós nos tornamos aparelhos assimiladores de frequências espirituais ou mentais elevadas. Nós vamos usando a mente de uma tal forma que a gente começa a acostumar a mente a assimilar correntes mentais elevadas, né? Pelo hábito, todo dia estudando, todo dia lendo, todo dia ouvindo, todo dia refletindo, ter aqueles momentos especiais como a gente tem aqui, nós vamos nos transformando passo a passo, dia a dia, em acumuladores de frequências mentais elevadas, que significa desobsessão, significa libertação, significa expansão, significa sintonia com o bem constantemente. Porque o que é a obsessão? É a acumulação, é o acúmulo de frequências mentais baixas, né? É a obsessão, né? Você vai se acostumando com as frequências baixas. De tal modo que daqui a pouco, ai meu Deus, eu não aguento mais, eu não controlo os meus pensamentos, é só pensamento negativo. Por quê? Porque está o tempo todo acessando frequências mentais baixas, né? Aí nós estamos falando o contrário, né? Com a oração, vamos nos transformando em acumuladores de frequências mentais elevadas, né? Sintonizadores, né? Que aumenta a nossa sintonia com Deus,
né? Ele não falou que a oração é o mais poderoso recurso da ligação da criatura com o Criador, então vai aumentando a nossa relação com Deus, um pensamento divino que tudo governa, né? Certo? A Maria Cleide, eu era assim, credo, que bom que era, né, Maria Cleide? É, que bom que ficou no passado isso, né? E é uma coisa boa a gente entender que está nas nossas mãos mudar. E não é difícil, não é difícil mudar, né? A gente melhorar do estado nosso, do estado emocional, mental, não é difícil, né? Só que exige um esforço, né? Exige um esforço. Mas não é difícil, né? A Mônica, aprendemos a educar nossa mente à medida que vamos blindando os nossos pensamentos, né? Exatamente, é. Exatamente. Vamos nos protegendo, né, Mônica? Isso mesmo. Quem ora supera tensões e penetra-se de paz. Quem ora supera tensões. Porque quando a gente fica aflito, angustiado, temeroso, inseguro, a gente fica desesperado, fica criando tensões, né? Os problemas mais, às vezes, né, que não era para tanto, a gente já começa a criar uma tempestade no copo d'água, e ai meu Deus, a insegurança já cria monstros, né? A minha insegurança já chama a criatividade, e a criatividade já cria monstros na imaginação, né? E eu fico lá brigando com esses monstros, com o futuro, com o presente, com o passado, né? E aí, quando a gente começa a orar, a gente vai superando essas tensões. Nós vamos nos penetrando de paz. Por quê? Porque aumentando essa relação com o Criador, entrando em contato com o Self, com Deus interior, nós vamos encontrando com a presença da paz dentro de nós, com a presença da segurança, porque é o encontro com o Deus interior. Não é tudo de bom, toda coisa boa, né? Com a luz interior. Então a gente não anda mais em trevas, a gente não anda mais na escuridão. Não precisa temer a nada, porque a gente vai lembrando que nós somos filhos de Deus, nós somos imortais, indestrutíveis. Nada nem ninguém irá nos impedir de sermos felizes. Só nós podemos nos impedir de sermos felizes, somente nós, entendeu? Então, quando a gente percebe isso, a gente vê que está tudo a nosso favor, né? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Como já foi dito, né? Entendeu? Então, são coisas tão simples que a gente precisa lembrar. Às vezes a gente esquece, né? Desses conceitos, né? Aí, continuando. A oração cria as condições e as circunstâncias para a meditação. Olha que interessante, aqui, falando justamente aquilo, né? A oração cria as condições e as circunstâncias para a meditação, que projeta o psiquismo nas esferas elevadas, assim equilibrando a saúde e as aspirações, por melhor orientar o sentido da existência e a programática da reencarnação, né? Então, aquilo que a gente estava falando, a oração ela cria o ambiente, as circunstâncias apropriadas para a meditação, e a meditação é o silenciar a mente, esvaziar-se do eu para preencher-se do infinito, para preencher-se de Deus, para preencher-se de paz, não é? A gente constrói casas, mas é o vazio da casa que vai torná-la útil. A gente faz uma garrafa, mas é o vazio da garrafa que vai torná-la útil. Então nós precisamos criar, né? Nos esvaziar do eu, das aflições do ego, das possessividades, das invejas. Nós precisamos nos esvaziar
do império do eu, né, do ego, para nos preenchermos do self, para nos preenchermos da presença divina em nós, tá? Toda cheia de paz, de completude, de harmonia, de saúde, de alegria, tá? Certo? Então preenche os espaços emocionais, não é? Preenche os espaços emocionais. Você está lá com emoções desconcertadas, aí de repente começa a se habituar à oração, à meditação, né? E começa a ter momentos gostosos, momentos de sentir energias boas, porque você começa a relaxar e começa a silenciar. Aí daqui a pouco você sente ondas de energia saudável, ondas eletromagnéticas assim, percorrendo o corpo, né? Às vezes sente um pulsar assim. Tudo vai depender do exercício. À medida que vocês forem exercitando, vocês vão percebendo cada vez mais o fluxo energético, com emoções gostosas, que vão transformando esses momentos em momentos extremamente prazerosos, extremamente leves, de sensações de liberdade, sensações de alegria, leveza, né, Edna? Exatamente, tá? Certo? Então, parece uma coisa simples, mas no dia a dia que a gente vive, gente, isso é muito, isso é de uma riqueza extraordinária. Só da gente viver momentos assim, pontuais, assim, uma vez por dia que seja, mas só da gente viver momentos pontuais, assim, de sensação de harmonia consigo mesmo e com seu ambiente, nossa senhora, já é um baita remédio, já é um baita remédio para a alma, já é um remédio para o sistema nervoso, para tudo, não é? Entendeu? Então, e a gente pode multiplicar isso no dia a dia, né? Ok, vamos lá. Ela prepara a oração, prepara o santo. Ela já não quer ser santo, mas vai ser de qualquer jeito, mesmo não querendo, mesmo não querendo, você vai ser santo. Ah, não, pelo amor de Deus, santo não. Ai, ai. Aqui quando os espíritos falam o santo, prepara o santo, né? Eles estão dizendo assim, nós estamos caminhando para a evolução, nós estamos caminhando essa trilha evolutiva, né? Não tem por onde, pessoal. Todos nós vamos nos santificar. Não tem libertação sem santificação, não tem evolução sem melhoria moral, sem melhoria mental, comportamental. Jesus foi o exemplo e é o caminho para todos nós. Todos nós. Por isso que ele falou, né? Ninguém chega ao Pai se não for através de mim. Eu sou a porta que conduz ao Pai. Eu sou a bússola divina. Viu? Eu sou o leite que fortifica os fracos. Não é? É o eu sou que Jesus usou, né? Ele usou vários eu sou, que é um exemplo para nós, né? Tudo coisa positiva, tudo coisa. Mas assim, só desmistificando um pouco essa questão de eu não quero ser santo. Essa coisa é nossa meio atrasada mesmo, que a gente vive aqui. Que é mais ou menos como se a gente dissesse assim, eu não quero mudar, eu não quero melhorar. Me deixa aqui fazendo as minhas coisas erradas mesmo, né? Só que nós vamos nos melhorar, né? Nós vamos. Não tem por onde, né? Nós precisamos disso. Então vamos lá. A oração prepara o santo, sustenta o herói, inspira o pesquisador, mantém a vida, enquanto projeta luz nas paisagens em sombra ou enevoadas que se apresentam ameaçadoras.
né? Então, tá vendo a importância da oração, né? No processo de nós nos santificarmos, passo a passo, né? Que significa vencer o primitivo em nós, vencer, superar o animal grosseiro em nós, o primitivismo, né? Sustenta o herói. Nós vamos ter que nos tornar, com o tempo, nós vamos ter que enfrentar situações com uma força heróica. Nós estamos num momento que vai ser necessário uma força heróica para nós superarmos as adversidades, não é? Então, você veja a importância da oração, né? Para transformar, né? Para projetar luz nas paisagens em sombra ou enevoadas que se apresentam ameaçadoras, né? Nós estamos num momento difícil do planeta, um momento difícil das nossas vidas, né? Mas nós andaremos em trevas ou em luz conforme a nossa escolha. Jesus, quando esteve no planeta encarnado, ele esteve num dos momentos mais obscuros da humanidade. Não obstante, ele foi o exemplo de luz. Às vezes a gente confunde, né? A gente acha que para a gente viver de uma forma boa, a gente tem que estar num mundo bom. A gente acha, mas o mundo não está me ajudando porque eu queria ser bom, mas o mundo não está sendo bom, né? E a gente acha que para a gente viver bem, a gente tem que estar no mundo bom, né? Tudo a favor nossa, de novo, né? Tudo a favor, tudo favorável. Aí sim eu sou bom, né? Mas Jesus, ele deu o exemplo contrário disso. Ele veio num dos momentos mais obscuros, de maior necessidade, maior ignorância, né? No sentido natural, né? Não é? Mas ele é onde a luz mais resplandece. E quando há mais necessidade, é mais importante a presença da luz, a presença da verdade, a presença da compaixão, porque a virtude, ela não existe para se mostrar. A virtude existe para ajudar, né? Então a gente tem que sempre voltar, a gente volta nesse ponto, né? Tá? A gente quer a virtude para viver no mundo maravilhoso, né? Mas a virtude, ela serve para o auxílio. Ela serve de referencial no meio da escuridão, né? Então aí que nós precisamos acender a nossa luz para que a luz do amor, da verdade, da consciência, né, da dignidade, seja um farol na nossa vida e na vida dos outros também, né? Que estão ali, às vezes, às voltas, né? Atormentados pelos os vários problemas atuais, não é? As provas, né, Marie Claire? Exatamente. Certo? Então, e Jesus, né? Lógico que é um ser muito mais evoluído do que nós, né? Infinitamente mais, né? Mas tudo que ele falou é o que a gente precisa aprender a colocar em prática, né? No nosso contexto, na nossa vida de relação. Então, é o nosso modelo e guia dentro do Espiritismo, né? Então cada um viverá dentro do ambiente que criar para si mesmo, né, pessoal? A situação esteja melhor ou esteja pior, cada um de nós viverá no eixo central das suas próprias criações, né? Chico Xavier vivia no meio de muitas dificuldades, mas ele internamente ele vivia num verdadeiro paraíso dentro de si, um céu interior, céu que ele cultivou durante uma vida inteira de sacrifícios, de renúncias, de disciplinas, de ligação preferencialmente com os espíritos amigos, né? Serviu de intermediário. Então ele construiu um verdadeiro céu dentro dele durante toda a sua existência. Nós também podemos fazer isso, né?
Por mais te sintas pleno, não percas o hábito da oração, a fim de te manteres equilibrado. Não é? Por mais te sintas pleno, às vezes você está cheio de energia, de vigor, de força, de vontade, de alegria. Então, ótimo, excelente, excelente. Mas não perca o hábito da oração por causa disso. Para que você continue com o mesmo vigor, com a mesma força, alegria, determinação, boa vontade. Porque a gente nunca sabe, né? A gente nunca sabe as provas pelas quais a gente vai passar, né? Às vezes a gente se acha muito forte também, e aí vem a vida e dá um baque na gente, colocando uma situação que a gente nem imaginava. E a gente achava que a gente podia tudo, e de repente a gente vê que é tão frágil às vezes a nossa condição. Então, vigilância e oração, né? Vigiar e orar, né? Porque a gente sempre acha que tá podendo, né? Mas nem sempre nós vamos suportar. E a oração, ela nos dá muita força, né? Para suportar as provações, né? Atravessando dificuldades ou enfrentando provas rudes e severas expiações, recorre-lhe ao concurso da oração, e constatarás os benefícios que te advirão. Atravessando dificuldades ou enfrentando provas rudes e severas expiações, que é a consequência do nosso agir, consequência do nosso viver e tal, né? Mas você recorre à oração e você constata os benefícios que te advirão. Porque quando nós começamos a mudar a nossa relação com a vida pode mudar muito. Quando nós clareamos as paisagens mentais, as paisagens espirituais ao nosso redor, pela nossa modificação, nós podemos esperar grandes mudanças na nossa vida. Essa é a cura real. Essa é a cura profunda. Essa é a cura verdadeira. É aquela que vem de dentro para fora, né? Não é de fora para dentro. Toda cura de fora para dentro, ela é precária na nossa vida, né? São benefícios que a gente recebe de fora para dentro, mas se não houver uma mudança na estrutura interior minha, será uma cura precária, será uma melhoria precária. A cura verdadeira é a cura de dentro para fora. E aqui começa no recesso dos nossos corações, dos nossos mais íntimos pensamentos, das nossas mais íntimas intenções perante a vida, das verdades que a gente cultiva. Quer dizer, essa mudança estrutural que é a cura profunda. Por isso que Jesus falava, né? Agora vai e não tornes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Porque eu estou dando uma cura de fora para dentro. Mas vai e faz a tua mudança de dentro para fora. Eu estou te dando o caminho, né? Estou ensinando coisas aqui, mas coloca em prática, faz a mudança interior. Porque senão até o benefício que eu gerei para você aqui, você vai desfazer. Faz sentido? Né? Até o benefício que eu gerei para você aqui, você vê, Jesus, ele tinha tanta certeza disso. Você vê que, né? Ele sabia que até ele tinha certos limites perante o espaço do outro, que ele não tinha como avançar no espaço do outro. E é um limite que Deus colocou para cada um de nós, pessoal. É uma coisa impressionante, mas é um limite que Deus colocou para cada um de nós. De modo que eu não posso entrar no outro e fazer o trabalho do outro. E o outro não pode entrar em mim e fazer o meu trabalho. Não tem jeito. Né? Então Jesus, ele dava a sugestão, falava, agora vai e não volta a cair nessa atitude, senão você corre o risco de ficar pior do que você está aí. Né? Então, o auxílio de fora, ele é muito precioso, ele é muito importante.
como um estímulo para que a gente faça a mudança de dentro. Quando a gente procura uma casa espírita, a gente recebe muita ajuda de fora para dentro, né? A gente recebe muitos fluidos, os espíritos, às vezes alguma entidade que está perto da gente, eles conseguem isolar ali, levar para as reuniões mediúnicas, para conversar com a entidade, tentar mudar a atitude do espírito. A gente recebe muita ajuda. Os espíritos nos aplicam passes, trabalham com as nossas forças e tal. Mas a principal delas é aquela que a gente ouve nos estudos, é aquela que a gente entende lá do livro dos Espíritos, do Evangelho, ou do outro livro de estudo, e que aquilo vai entrando na nossa mente, vai mudando a nossa estrutura de pensamento, de sentimento, e aí a gente vai se resolvendo a ser diferente. Essa é a cura profunda. Essa é a mais importante. Entendeu? É a que os espíritos mais consideram, né? Tá? Certo. Ok, pessoal? Por isso a importância de estudos assim como a gente está fazendo aqui, né? É, é muito importante porque se vocês aproveitarem, se nós aproveitarmos, cada conceito aqui é remédio. Cada frase, por isso que eu vou frase por frase aqui, período por período. Porque cada pedacinho aqui a Joana de Anjos não colocou à toa. É um pedacinho de luz ali que ela estruturou de uma forma sintetizada para ser mais fácil da gente absorver. E ela passou para o Divaldo lá. Então cada pedacinho aqui é remédio para o nosso entendimento, né? Para a nossa mudança. Tá? Então, atravessando dificuldades ou enfrentando provas rudes e severas, expiações, recorre-lhe ao concurso e constatarás os benefícios que te advirão. Para manter o ritmo de trabalho e conservar o ideal, ela é o meio mais eficaz de ação duradoura de que podes dispor com facilidade. Para manter o ritmo de trabalho, né? Você está trabalhando, mas aí você cansa. Às vezes até as dificuldades animam um pouco, né? É cansaço físico, emocional, energético, mental. Gente, separa uns instantes para fazer uma prece profunda, bem sentida, bem feitinha, uma prece correta. E nós refazemos as forças em poucos minutos. Em poucos minutos que a gente dá uma paradinha, né? Às vezes, se possível, você dá uma deitadinha, né? Se estiver na sua casa, dá uma deitadinha e ora. Não precisa ser deitado, tá? Tô só dando uma sugestão. Você dá uma relaxada e ora profundamente, né? Às vezes, depois, num dia todo de trabalho, que você trocou energias com muitas pessoas, centenas de pessoas, na sua repartição pública, na sua loja, no seu ambiente de trabalho, na sua empresa, na sua organização. Então a gente vem com energias que não nos pertencem, a gente vem com às vezes até sentindo presenças, às vezes até o desgaste do dia a dia, né? Muito desse cansaço do dia a dia é desgaste energético e espiritual, mas também pode ser reposto facilmente quando a gente se entrega à oração. Às vezes você coloca até um copinho ali do lado com água, faz uma leitura do Evangelho, faz uma prece bem feitinha, daqui a pouco você está refeito. Daqui a pouco você tá novo em folha de novo, porque aquele cansaço todo já saiu, né? Tá? Então, para manter o ritmo de trabalho e conservar o ideal, ela é o meio mais eficaz de ação duradoura. Por quê? Gente, quando nós estamos estudando, quando nós estamos meditando, orando, nós estamos estimulando o pré-frontal. Essa região da testa aqui, ó. É a região mais
avançada do nosso corpo, a região mais evoluída do nosso corpo. É o lobo pré-frontal, que chama, né? É o futuro, né? Então, tudo o que tem a ver com elevação, com melhoria, nós estamos ativando essa região. E uma coisa interessante, né? A gente vai no Apocalipse e o pessoal fala da marca, do selo da besta, aquela coisa toda, né? Só que eu gosto muito de ler, e faz tempo que eu leio os evangelhos e leio o Apocalipse também, tá? Acho muito interessante, né? E tem uma parte lá que fala também, e é uma coisa que quase ninguém fala, isso, né? Que vai ter uma marca também na testa dos eleitos. A gente só ouve falar da marca da besta, né? Mas a gente não fala que tem uma marca também na testa. Interessante, né? E o que que eu acho que é? Aí é uma dedução minha, tá? Eu acho que é, sob a ótica espiritual, da obra do André Luiz e, né, o conhecimento que a gente tem tido, são as pessoas que já têm essa região acesa. São as pessoas que trazem já ligada essa região. Por quê? Porque ela sintetiza todo um conjunto de atitudes, de sentimentos, de pensamentos, de busca de espiritualização. Então, todas as pessoas que já demonstram um diferencial evolutivo são pessoas que os espíritos certamente eles enxergam uma luz diferente nessa região. A gente vê isso na obra do André Luiz. Tá? Então é interessante, né? Mas é uma dedução minha, baseado no Espiritismo e no Apocalipse, né? Mas vocês dão uma olhadinha, vocês vão ver. Não tem só a marca da besta, tem a marca dos eleitos também, né? Então, nós temos que ativar o pré-frontal, né? Isso, na verdade, já é... Você encontra hoje em livros falando sobre a importância, pessoas ligadas a Harvard, né? A importância de fortalecer a vontade, né? Em todos os campos, né? O fortalecimento da vontade tem a ver com pré-frontal. Certas disciplinas que a gente se impõe, né? Então tem a ver autocontrole, tem a ver com o pré-frontal. Tá? Bem interessante, né? Tá? Então a oração, ela acende a nossa luz, ela ativa as regiões superiores do nosso corpo, do nosso sistema nervoso, né? Então é muito importante para manter o ideal. É o superconsciente que o André Luiz, que o Calderado fala no livro No Mundo Maior, do André Luiz. Superconsciente, tá? Que é aqui no pré-frontal. Isso tem a ver com o cérebro de MacLean, tá? Que ele falava que tinha 3 partes, né? Ele faz um estudo interessante, esse estudioso do cérebro, né? E tem até um livro da Hervênia Prada, do Décio Iandoli, e de um outro que eu não me lembro agora o nome dele, mas é um psiquiatra também, não lembro agora, que eles fizeram um livro juntos, né? Que é o cérebro triuno. Eles vão falar justamente sobre isso que eu estou falando aqui, tá? Quem gosta de pesquisar mais a coisa aí. É o cérebro triuno. Eles fazem todo esse estudo aí, tá? Então vamos lá, né? Não somente te preservará as forças morais e espirituais, como atrairá a presença dos bons espíritos, que se fazem instrumentos de Deus para a solução de muitos problemas humanos. Né? Não apenas a gente se preserva em termos de força moral, porque a gente acessa o que há de melhor dentro de nós, os conteúdos superiores, mas a gente sintoniza com as frequências elevadas. E quem pensa cria, quem cria irradia, quem irradia sintoniza e quem sintoniza atrai. Então a gente passa a vibrar
a sintonizar e atrair as presenças amorosas, né? Aí é uma coisa muito legal. Sérgio Lopes, né, Vera? Exatamente. É a Ivênia, o Décio e o Sérgio Lopes. Exatamente. Obrigado, viu? É, o Cérebro Triuno. Ok? É um livro que vale a pena vocês lerem, né? Quem gosta de uma leitura mais técnica, assim, um livro de estudo, é um livro que eu recomendo, tá? Ok? E atrair a presença dos bons espíritos é tudo de bom, né, pessoal? Porque a gente passa a colher inspirações, energias, trocar, né, pensamentos e sentimentos com bons espíritos. Aí é uma coisa muito boa para nós, né? É tudo que a gente precisa, né? Dar prosseguimento à oração, utilizando-te da ação digna que te manterá psiquicamente no mesmo elevado clima. Quer dizer, você começa pela oração, mas estende a oração pela ação digna, né? Para a gente não se manter apenas na oração. É lógico que a oração, o hábito da oração, nos predispõe para a ação digna, né? Mas nós precisamos ter essa determinação de sermos coerentes na ação, né? Como nós estamos sendo na oração, né? Quem ora renova-se e ilumina-se, pois acende claridades íntimas que se exteriorizam mediante vibrações especiais. Então a gente acende a luz. Você estava desanimadinho, acabrunhadinho, tristinho, desenchavido, macambúzio, surumbático, né? A gente estava lá meio apagadinho, aí de repente você começa a exercitar a oração, então começa a se renovar, a se iluminar, a se expandir. Acende claridades íntimas que se exteriorizam mediante vibrações especiais, né? Isso começa a mudar as radiações ao nosso redor. Antes favorecia a aproximação, porque a gente apaga a luz, favorece a aproximação dos seres obscuros, porque eles não gostam da luz espiritual, eles não gostam. Eles não se sentem bem, entendeu? Eles não se sentem bem. Então, quando você apaga a sua luz, aí eles se aproximam, os seres obscuros, né? Quando você acende a sua luz, eles batem em retirada, porque eles se sentem mal, eles sentem verdadeiros choques, assim, na presença das pessoas que oram com frequência, que mantêm o pensamento elevado, entendeu? Então, eles não gostam de ficar perto de pessoas que oram, que pensam positivo, que irradiam energia boa, né? Entendeu? Então são essas radiações diferentes aí. Deixa eu só ver como é que tá aqui, mas acho que estamos terminando. Ixi, Maria! Vamos terminar, pessoal? Vamos rapidinho, falta só um pouquinho, tá? Vamos lá. Quando consigas experimentar o bem-estar e a alegria que se derivam da oração, busca-las com frequência, tornando-se-te linguagem poderosa de comunicação com a vida estuante. Porque vira um alimento, pessoal. Quando você começa a experimentar, você começa a tratar da oração como um alimento, porque você sente falta em certos momentos, né? Você sente a necessidade do alimento diário da oração, o alimento da alma, né? Que ajuda a equilibrar, tá? Então você deve estar sentindo, eu tenho certeza que vocês estão sentindo. Vocês buscam aqui no estudo o alimento, porque a gente ora, a gente estuda, a gente fala de coisas elevadas, aí a gente se sente bem porque a gente fica munido dessas energias. Então é isso que ela está dizendo aqui, né? Envolto em suas irradiações, diluirás todo o mal que se te acerque, beneficiando os maus que se te aproximem, né?
Então, aqueles que chegarem com uma necessidade e até uma má intenção, se eles perceberem a importância dos benefícios que você está recebendo, eles quiserem esses benefícios, você poderá beneficiá-los. Nos teus momentos de oração, aqueles que quiserem se beneficiar, eles se beneficiarão. Aqueles que quiserem te acompanhar no centro, eles se acompanharão e serão beneficiados. Mesmo estando num estado de maldade passageira, vamos dizer assim. Mas eles vão recebendo essas energias, se eles quiserem, eles modificarão a vida deles. E você será o estímulo para eles fazerem isso, né? Você poderá ser um exemplo para que aqueles que estão perto, podem até ser familiares ou não, resolvam te acompanhar os passos, né? Nos momentos de oração, as tuas energias serão um estímulo para outros, né? Tanto na matéria quanto fora dela, né? De tal maneira te sentirás que passarás a orar constantemente, tornando tua existência um estado de prece, né? Então a gente passará a fazer o uso mais constante da oração, porque a gente vai entender a importância da oração para tomar decisões antes de dormir, ao acordar, ao alimentar-se, às vezes durante um banho, para que você se recupere e aquelas águas possam estar fluidificadas para uma limpeza mais ampla, energética, né? Você pode começar a usar a oração várias vezes por dia, conforme as necessidades que você sente, né? Recorre à oração em todos os momentos da vida, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza e sem recursos, no êxito e no fracasso. Ora confiante na resposta divina. Estão vendo? Se está dando certo, vamos continuar orando para continuar bem intuído, para continuar escolhendo os melhores caminhos, né? Se não está dando certo, vamos orar para refazer dos caminhos, refazer as inspirações aí, né? Orando, elevar-te-ás, e na energia da prece receberás tudo quanto se te tornará necessário para prosseguires lutando e lograres a vitória, conseguires a vitória, né? Quer dizer, orando, você vai se elevando e na energia da prece você receberá tudo que se fizer necessário para você prosseguir lutando, né? E conseguindo a vitória. Tá? Então, se você se dispuser à luta diária, à luta de cada dia, a oração vai te dar todos os recursos para você prosseguir e vencer. Isso aqui é importante. Deixa eu ver aqui. É o último. Ó. A criatura busca Deus pela oração e ele responde-lhe mediante a intuição do que fazer, de como fazer e para que, fazendo, seja feliz. Então a gente ora, a gente pede, a gente fala, a gente agradece, né? Mas quando a gente silencia, a gente ouve a divina resposta. Né? Então nós oramos, sintonizamos e aí nós recebemos as intuições. Nem sempre é na mesma hora ou logo em seguida, mas na sequência nós poderemos receber as intuições do que fazer, tá? Certo, pessoal? Finalizamos então, chegamos ao término do nosso estudo de hoje, graças a Deus, com o proveito necessário. Deus me ajudou bastante para eu conseguir fazer sem ficar tossindo o tempo todo. E as orações de vocês também me ajudaram bastante. Tenho certeza absoluta disso, tá? Então agradeço já. Quando a gente está precisando se recuperar, quando a gente se coloca para vencer os obstáculos e continuar trabalhando e continuar falando de coisas boas,
Até o nosso esforço de fazer isso já vai funcionando como uma oportunidade dos espíritos nos ajudarem mais ainda para que a gente melhore, né? Então eu sei que eu estou recebendo muita ajuda aqui hoje. Pessoal, vamos então fazer a prece, né? Para nós nos despedirmos e agradecermos a Jesus, agradecermos aos bons espíritos, agradecermos a todos aqueles que estão nos amparando neste momento, todas as forças poderosas do amor, da verdade, da luz, que coordenam as nossas existências, que dirigem os destinos do nosso planeta, das nossas vidas. Que possamos, Senhor Jesus, nos sintonizar com essas almas grandiosas que vibram o universo afora e que servem para nós como estímulos de evolução, de crescimento. Quiçá um dia, Senhor, estejamos nessa condição de podermos alçar voo espiritual nas asas do amor e do conhecimento. Por enquanto, que nós possamos pelo menos nos exercitar nesse sentido a cada dia, para nos harmonizarmos conosco e com a nossa vida ao redor. E que a tua luz, Senhor, esteja no nosso interior, na nossa existência, como um facho luminoso, mostrando-nos o caminho da paz, o caminho da luz e da verdade, do amor e da fraternidade. Muito obrigado por tudo. Abençoa-nos hoje e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal. Então, obrigado pela presença de todos. Que Jesus nos abençoe. E amanhã pretendo fazer o estudo à noite. Não sei se vai haver possibilidade, né? Mas pretendo fazer o estudo à noite às 8 horas, tá? O estudo do livro Missionários da Luz. Mas eu aviso vocês da possibilidade ou não de eu fazer, mas acredito que vai dar certo, tá bom? Então, bom descanso para todos e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus.